Oi. Bom dia, gente. Graças e paz. Você está bem? Bom, que alegria, né? A gente poder compartilhar da palavra de Deus. É uma série maravilhosa, de fato. E a gente vai dar uma ênfase hoje ao plano da salvação, né? E enquanto a gente fala sobre o plano da salvação, a gente está falando sobre redenção, sobre justiça, sobre o plano global de Deus, mas também a gente fala sobre a nossa atuação dentro desse plano, tá bom? Então é importante que a gente mantenha o nosso coração e a nossa mente envolvida com tudo aquilo que Deus tem promovido nessa terra. Amém? Se é interesse de Deus, deve ser também o nosso interesse. Você está comigo? Eu quero iniciar essa manhã fazendo uma menção ao ano de 2015, quando eu tive a oportunidade de fazer a escola de missões. E na escola de missões nós tínhamos a matéria budismo, hinduísmo e islamismo. A gente estudar a história dessas três religiões na escola de missões. E eu me lembro, enquanto aluno da escola, que tive a oportunidade de estudar um pouco mais, né, e conhecer a história dessas religiões. E eu quero falar especificamente sobre a cosmovisão delas, sobre a sua visão de mundo, sobre o plano de redenção que elas carregam. Se você for olhar, por exemplo, no islamismo, né, o Islã, e você for perguntar para um muçulmano se ele tem certeza da sua salvação, ele vai dizer que Alá, né, é aquele, né, que é justo. Isso se assemelha, de certa forma, ao Deus que nós cremos na Bíblia, mas se você estudar mais a fundo a história do Islã, você vai ver que ele vai pegar um outro caminho, né, que não tem nada a ver com o Deus que a gente crê. Mas eles dizem que Alá é justo e que ele pesa tudo na sua balança de justiça. E que se as suas boas obras superarem as suas obras más, então você estará salvo. Logo, eles acreditam que a salvação ela é por meio das obras. Se você for, por exemplo, no hinduísmo, você vai ver que eles creem em um tipo de reencarnação. E que cada vez você vai reencarnando para que você pague uma conta, né? É uma conta de, eu vou dizer assim, de pecados, de coisas que você foi fazendo, para você poder zerar essa conta e alcançar um estágio de redenção para a sua salvação e parar de reencarnar. Então, vai reencarnar até pagar a conta, tá certo? É assim que eles creem, semelhante também, né, à forma do budismo de crer. Eles têm essa leitura também de alcançar o nirvana, de alcançar um estágio de plenitude espiritual. E é sempre uma atitude, né, do homem em relação à sua salvação, de que ele precisa fazer algo para ser salvo. Quando nós chegamos no cristianismo, você vai ver uma cosmovisão diferente. Se você olhar para o plano da redenção, da palavra de Deus, você vai ver que a única coisa que nós precisamos fazer é crer, é aceitar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê no nome do Senhor, naquilo que o nosso Senhor Jesus fez, esse será salvo. Nós precisamos aceitar o plano da salvação, né, como a atitude de Deus, e não agora uma atitude do homem. Isso revela também a graça de Deus para o mundo, né? Então, é importante que a gente tenha esse panorama para que a gente possa entender que o cristianismo é a única visão de mundo que nos coloca em uma condição, ao ponto de que nós não precisamos nos esforçar para pagar uma conta. A conta já foi paga. Você está comigo? Esse é um panorama geral do plano da salvação. A conta já foi paga, irmão. Nós já temos redenção em Cristo. Se você um dia for pregar para alguém, se você um dia for ministrar a palavra para alguém, se você for evangelizar uma pessoa, esse é um ponto de partida que você pode usar, né? De que nós não precisamos mais pagar nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário, né? A nossa pendência, né, com o pecado já foi resolvida de uma vez por todas em Cristo Jesus, e agora o que nós precisamos fazer é crer no Senhor e andar no seu plano aqui na terra. Você está comigo? Semelhante também a essa mensagem, irmãos, eu faço menção aqui ao texto de Lucas 15, que na minha opinião é a maior mensagem do Evangelho que Jesus já pregou na terra. Em Lucas 15 você vai ver ele falando a história do filho pródigo, o filho que gastou tudo.
E se você analisar a história, você vai ver, né, que aquele filho considera o seu pai em vida como se tivesse morto, pedindo a herança antecipadamente. E o pai, sem questionamentos, reparte entre os seus filhos a parte da herança e entrega a esse filho que, pegando a sua herança, vai para o mundo, vai viver os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades, gasta tudo o que tem, se encontra em um lamaçal, e essa é uma figura do homem, né? Um homem, uma vez que deixa de reconhecer a Deus, ele entra em um lamaçal de pecado, em um lamaçal de trevas. E é desse lugar que ele faz uma reflexão, dizendo: se eu puder voltar à casa do meu pai, pelo menos para trabalhar, pelo menos para estar servindo diante dele, eu vou ter uma condição melhor do que a que eu estou tendo aqui. Essa reflexão faz esse homem retornar para casa, e no caminho de casa, né, eu acredito que no meio, bem próximo ali à estrada, o seu pai já está o avistando de longe, e de braços abertos, pronto para recebê-lo. E ele não faz nenhum outro questionamento, não joga culpa em rosto, ele simplesmente recebe o seu filho de volta e promove uma festa. Para mim, essa é a maior mensagem do Evangelho, gente. Deus promoveu uma festa para nos receber. O plano da salvação, ele é envolvido em festa. Ele é envolvido na celebração do perdão. Sem lançar a culpa em rosto, sem lançar o pecado em rosto. Deus recebeu a cada um de nós, irmãos, em uma condição de lamaçal, em uma condição de trevas. Nós no Ministério Verbo da Vida, nós não cremos que nascemos pecadores. Mas um dia, quando uma criança vai crescendo, ela vai vir a pecar. E o pecado, ele só acontece quando ela tem consciência de certo e errado. Uma consciência moral, que vai afastar ela de Deus, que vai colocar ela em uma condição que Adão alcançou um dia, quando, consciente da verdade, decidiu fazer o que era errado. Assim também, semelhantemente, uma criança, quando cresce, ela vai alcançar esse estágio um dia, se Jesus não voltar. É assim que nós cremos dentro do Ministério Verbo da Vida. E por causa, puxando esse gancho agora e olhando para Romanos capítulo 5, e agora eu gostaria que você pudesse abrir comigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Você vai ver como a Bíblia fala desse plano da salvação. Você vai ver como a Bíblia coloca a questão de um dia Adão ter feito uma escolha e essa escolha ter o levado ao pecado. E que essa mesma escolha um dia levou cada um de nós, mas também uma mesma escolha que nós podemos fazer em Cristo Jesus nos leva direto para a redenção. Então, em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 18, se você está em casa acompanhando também essa transmissão ao vivo, lê aí com a gente. A Bíblia vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, diga comigo, a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quem pode dar um glória a Deus? Jesus é aquele que oferece justiça por meio da graça. Que justiça é essa? Eu não tenho nada a ver, Felipe, com o pecado de Adão. Foi ele, lá atrás, quem fez. Se eu pudesse estar lá, ainda dava um cascudo nele, dizendo: ei, rapaz, por que tu fez isso? Né? Não tenho nada a ver com isso. Mas, como eu te falei antes, um dia todos nós viemos a transgredir, como o texto também vai dizer. Um dia todos nós tivemos consciência do que era certo e errado e decidimos pelo errado. E isso nos afastou de Deus. Mas da mesma medida também que aceitamos a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a justificação. E quando nós temos a oportunidade, irmãos, de falar com alguém sobre o Evangelho, essa é uma das mensagens que nós podemos abordar. Essa é uma das formas que nós podemos falar sobre o plano de salvação. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos 5 e ler juntamente com a pessoa, ou se você quiser ainda estudar toda essa carta de Romanos, você vai ver como ela fala muito sobre justificação, sobre redenção, sobre a justiça de Deus. É importante nós conhecermos o plano da salvação para que nós possamos saber como guiar aquele que não tem conhecimento da palavra. Aquele que acha que não precisa de Deus, aquele que acha que qualquer caminho leva a Deus, como eu te falei antes, nem todas as religiões vão abordar uma condição de perdão como o Evangelho de Deus traz, como o Evangelho de Jesus Cristo no cristianismo vai trazer. Nenhuma outra visão de mundo, gente, vai trazer essa perspectiva de que você não precisa fazer nada, simplesmente aceitar que aquilo que Jesus fez é suficiente. Aleluia! Aquilo que Jesus fez por nós é suficiente. Você está comigo? Glória a Deus. Essa é a primeira parte do plano da salvação. Essa é aquela que nos coloca dentro da família de Deus. Essa é aquela que nos faz nos achegar a Deus, agora sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade. Nós não precisamos mais olhar para Deus como um Deus castigador. Nós não precisamos, como a visão do Islã, olhar para Deus como se tivesse em uma balança e dizendo: eu tenho que me comportar bem aqui, porque isso vai superar as minhas obras más. Ei, aquilo que Jesus fez já é suficiente. Você não vai precisar ficar reencarnando em outras vidas, né, em um animal, em um macaco, em um cachorro, e sei lá o que mais, para você pagar uma conta, meu irmão. Jesus já pagou essa conta por nós. O preço do pecado, o problema do pecado já está resolvido, e glória a Deus por isso. E junto, irmãos, com essa resolução, ele trouxe um pacote de salvação. Como a canção diz, que Jesus é o plano perfeito, o mistério da graça que foi revelado. Jesus é o plano perfeito e com ele vem a redenção, a salvação, a cura, a proteção, a provisão. Com ele nós temos acesso a tudo aquilo que Deus nos garantiu como herança nessa terra. Isso faz parte desse pacote de salvação. Quando alguém decide por Jesus na sua vida, é como se esse alguém recebesse uma mochila agora cheia de conteúdos divinos dentro dela. Tudo que nós precisamos para a nossa jornada, tudo que nós precisamos para a nossa caminhada, está dentro dessa mochila. Salvação, cura, libertação, provisão no Senhor. Tudo isso está disponível. Está dentro dessa mochila que nós carregamos. Quando eu falo de mochila, eu me lembro também daquele filme O Peregrino. Não sei se você já assistiu, mas de contrária forma, né, ele carrega um fardo. Mas chega um momento em que ele conhece a revelação de Deus sobre a vida dele e aquele fardo é jogado ao chão. E ele começa a caminhar livre. É um filme maravilhoso, eu indico a você. Assista o filme O Peregrino, né? Um filme que vai trazer muita edificação para a sua vida também, amém? Mas como parte, gente, do plano da salvação, nós também temos que entender que Deus tem uma visão global sobre o mundo,
né? Essa visão de alcançar o mundo, essa visão de poder tocar todas as nações. Isso faz parte do plano da salvação. E nós podemos dizer também que Deus ele não é regionalista e que Jesus ele não é uma divindade de uma tribo. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá no livro de Apocalipse, que naquele dia povos de todas as tribos, línguas e nações estarão diante do Senhor para dizer: Santo, Santo é o Senhor. Há um interesse de Deus, gente, em alcançar todas as nações. Nós podemos ver isso, por exemplo, em João 1,29, quando Jesus chega próximo ao Rio Jordão e se encontra com João Batista, e João Batista o vê e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o pecado dos israelitas, não é o pecado somente dos judeus, não é o pecado da Judéia, mas é de todo o mundo. Em João 3,16, nós vamos ver que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo. E quando eu falo aqui mundo, é sobre esse plano global de Deus. Não é falando sobre esse mundo que jaz no maligno, sobre uma decadência da humanidade. Eu falo da terra mesmo, da humanidade. Deus amou a humanidade. Nós vamos ver ainda, gente, em João 4,42, que Jesus se manifesta como o verdadeiro Salvador para o mundo, para a humanidade. Em João 6,33, a Bíblia vai dizer que Ele é o pão de Deus que desce do céu e que dá vida ao mundo. E não menos importante também em 1 Timóteo, e esse eu queria que você abrisse comigo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nós vamos conhecer aqui o desejo de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Paulo descreve a Timóteo exatamente esse plano de salvação. Em uma pequena frase, ele vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe, irmãos, quem aqui considera Deus como seu pai? Levante sua mão aí. Se Deus é nosso pai, irmãos, nós precisamos buscar agradar o coração do nosso pai. Sabe, eu acredito que como um pai, né, eu não sou pai ainda, mas serei muito em breve, em nome de Jesus. Eita. Mas eu penso que como um pai, a expectativa de um pai é que seu filho possa buscar agradar o seu desejo sem que ele o peça. Sabe, se um pai fica o tempo todo pedindo para o seu filho, para que ele possa fazer algo, né? Ele vai se desgastar muito mais do que se esse filho espontaneamente decide agradar ao seu pai, conhecendo a sua vontade. Você entende? O pai vai ter muito mais prazer, né, em ver o seu filho cumprindo aquilo que ele ensinou, que ele já manifestou o seu interesse, a sua vontade, o seu conhecimento. E ele vai ter muito mais alegria em ver o seu filho fazendo isso sem que ele precise mandar. É ou não é? Eu me lembro quando minha mãe me mandava arrumar a cama, ou ajudar em casa, lavando a louça, ou varrendo o chão da casa, né? E eu fazia isso resmungando e achando ruim, né, de ter que estar fazendo aquela atividade em casa. Mas eu me lembro certa vez que ela chegou em casa, e na época eu adolescente, não trabalhava ainda, só estudava, e eu já tinha feito tudo o que eu sabia que ela queria que eu fizesse. E quando ela chegou em casa, irmão, que ela viu aquilo, eu percebi no semblante dela a alegria, o sorriso, a satisfação. Sem que ela precisasse me pedir, eu já tinha feito. Por conhecer a vontade dela, por conhecer o desejo do coração dela. Agora, por conhecer o desejo, irmãos, do coração de Deus, por conhecer aquilo que Deus deseja de mais importante nesse mundo. O que Deus deseja? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Será que Deus vai precisar ficar nos pedindo, irmãos, para anunciar o Evangelho? Será que Deus precisa ficar pedindo para a gente o tempo todo, insistentemente, para sermos as suas testemunhas? Porque conhecendo a vontade de Deus, olhando para Marcos capítulo 16, nós vamos ver o ID.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma sugestão, é uma ordenança para a igreja. É como um pai que está dizendo para o seu filho: ei, eu tenho uma missão para você. E quando eu chegar em casa eu quero ver tudo pronto, eu quero ver tudo arrumado. É a sua parte de fazer isso. E sabe, irmãos, que anunciar o evangelho era algo que os anjos, eles desejavam fazer. Isso é uma grande honra, irmãos. Nós nem temos noção do quanto isso vai repercutir na eternidade. Nós não temos noção dos galardões, irmãos, que nós seremos participantes por causa da pregação do evangelho para a vida de muitas pessoas. Nós não temos noção, irmãos, daquilo que está programado divinamente para acontecer quando nós passarmos para outra fase. A gente tem algumas, vou dizer assim, algumas gotas de um oceano, né, descritos na palavra de Deus. Mas a gente não sabe a plenitude do que está nos esperando lá. E eu vou te dizer, irmãos, que honra para nós sermos a igreja de Cristo nesse tempo, para podermos anunciar o evangelho, para podermos falar sobre esse plano de salvação. Um dia Deus criou a humanidade, o plano da salvação começa com a criação. Depois vem o pecado, a queda do homem. Quando ele decidiu moralmente, espontaneamente, pelo seu livre-arbítrio, dizer: eu decido fazer desse jeito, desagradando ao seu pai. Logo vem a justificação, o plano de Deus em Cristo Jesus, que havia preparado um cordeiro desde a fundação do mundo. Essa mesma figura foi vista por Abraão quando sobe ao monte para oferecer Isaque. E Deus manda parar o machado. Naquele dia Deus gritou: para, Abraão. E havia um cordeiro preso nos arbustos. Deus havia provido ali um sacrifício. Não muito distante daquele mesmo lugar, 2000 anos depois, o machado não parou. E nós temos a redenção em Cristo Jesus em um outro monte chamado de Gólgota, o Calvário. Jesus foi entregue naquele lugar e a justificação foi possível ao homem. O preço foi pago, como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2. Que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado naquela cruz. Ele rasgou, está pago. E com um grande grito, tetelestai, ele disse: está consumada. E foi aberta a nova era, a era do Novo Testamento, a era da igreja, irmãos, a era da graça de Deus. Aleluia! E nós fazemos parte dessa grandiosa redenção. Meu Deus do céu, isso até dá um arrepio, irmão, na espinha. Uhul! Mas esse texto, irmãos, de 1 Timóteo, capítulo 2, ele não para por aí. Diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E ele vai dizer em seguida: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse também é uma forma, irmãos, de podermos abordar o plano da salvação. De falarmos sobre Jesus ter sido entregue, ele mesmo decidiu se entregar como um resgate por todos. De fazer essa ponte, de ser aquilo que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se vai a Deus, não se chega a Deus de outra maneira a não ser por mim. Não existe, irmãos, muitos caminhos para Deus. Isso é uma história da religião, onde as pessoas dizem: qualquer religião leva a Deus. Nada disso. Cristo é o caminho até Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é a luz que ilumina todos os homens. Aleluia. Ele é o resgate. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso é Paulo dizendo, para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Paulo está dizendo: eu fui chamado como pregador, apóstolo e mestre aos gentios. Para quê, irmãos?
para anunciar esse plano de salvação, para anunciar esse desejo de Deus pelas nações, para os gentios, para onde quer que ele fosse. Foi para isso que ele foi chamado. E isso eu quero aproveitar esse gancho para dizer que Deus é aquele que nos dá capacidade, habilidade para executar o plano dele aqui na terra. Deus não nos convidou, irmãos, para fazer esse plano de forma espontânea e nos deixou sem ferramentas para cumprir esse plano. Ele nos fez participantes e também nos deu a capacidade necessária para executar. É como se você fosse trabalhar na construção civil, e eu tenho aqui nosso nobre Everton, que trabalha muitos anos nisso, e eu poderia perguntar, a gente pode contratar, Everton, um pedreiro para trabalhar e não dar o material para ele? Ele não vai fazer nada, não é assim? Vai passar o dia lá parado. A mesma coisa, irmãos, Deus, ele, vou dizer assim, nos contratou para esse trabalho. E ele não nos deixou sem um material. Ele não nos deixou sem ter como executá-lo. Ele nos deu as habilidades, ele nos deu as ferramentas, ele nos deu a capacidade necessária. Veja comigo, Efésios capítulo 4, versículo 12. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 12. Esse texto de Efésios capítulo 4, ele é muito famoso, irmãos, principalmente a partir dos versículos 10, 11, né, quando você faz o rema e vai estudar sobre os dons do ministério. É um texto que vai apresentar, né, o ofício do apóstolo, do pastor, do mestre, do profeta, do evangelista. E ele diz o motivo de quando Jesus subir aos céus, ter repartido os dons aos homens. Ele vai dizer no versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Qual é essa obra do ministério, irmãos? É a obra, irmãos, de sermos igreja, é a obra de cumprirmos a comissão, essa grande comissão. É a obra, irmãos, de podermos edificar a vida uns dos outros. É esse trabalho, irmãos, do ministério, é um trabalho santo que desenvolvemos para Deus. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Diga comigo, conhecimento. Nós acabamos de falar, irmãos, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que é o desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da sua verdade, da sua vontade. Uma coisa que vai estar sempre associada à salvação é conhecimento. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer o plano de Deus. Ninguém vai conseguir crescer espiritualmente, irmão, se não conhecer a vontade de Deus. E aqui eu quero indicar para você um livro que também carrega esse nome, Crescendo Espiritualmente, que vai te abençoar muito. Nesse livro, ele fala sobre a dieta correta. Que dieta correta é essa? É nos alimentarmos da palavra de Deus e conhecer a sua vontade para que nós possamos crescer espiritualmente. E esse conhecimento do Filho de Deus, ele vai fazer com que nós cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um de nós tem uma função, irmão. E essa função, ela vai fazer com que pessoas possam chegar a conhecer esse plano de salvação. Por que é que nós nos envolvemos na igreja? Por que é que nós servimos no corpo de Cristo? Porque é, irmãos, que Deus nos dá dons e capacidades nessa terra. Para que Deus nos dotou de habilidades, de talentos? É para que pessoas, irmãos, sejam alcançadas. É para que pessoas sejam livres. Para que pessoas conheçam a verdade. Para que pessoas possam ter acesso a isso que nós também um dia recebemos.
Não é para nossa glória, não é para tornar o nosso nome conhecido. Um dia um grupo de pessoas tinha isso no coração, de tornar o seu nome célebre, e decidiram construir uma torre para chegar até Deus. E nós, por causa deles, agora temos que fazer aula de inglês e de espanhol e de outros idiomas. Porque eles decidiram no seu coração de tornar o seu próprio nome célebre. Nós não estamos na igreja, irmãos, para que nós possamos apenas ser abençoados. Nós não estamos na igreja, irmãos, apenas para que nossa consciência possa ser aliviada. Nós estamos fazendo parte desse grande plano de Deus, irmãos. Nós estamos fazendo parte dessa grande obra da salvação, a qual Deus nos chama de cooperadores. Nós cooperamos com Deus nesse mundo para um propósito. Que propósito? Para que mais pessoas possam conhecer essa verdade e cada vez menos pessoas possam ir ao inferno. Aleluia! Eu não sei o quanto isso te empolga, irmãos, mas o fato de sermos igreja nos coloca em uma condição, irmãos, nesse mundo diferente. Porque o que vai, de fato, fazer diferença nesse mundo não é um político bem instruído, não é um melhor plano de governo, não é uma escola revolucionária, não é a tecnologia e a inteligência artificial, não é a medicina e os melhores hospitais, nem os melhores médicos. Mas o que vai de fato causar uma diferença e um impacto nesse mundo é aquilo que também foi citado no livro de Atos, quando Paulo e aqueles homens começaram a pregar o evangelho e a população da época começou a dizer: quem são estes que estão abalando o mundo? A mensagem do evangelho, irmãos, para nós, ela deveria nos colocar em uma condição, irmãos, de ansiar pela próxima oportunidade que nós temos de poder pregar o evangelho para alguém que não conhece. Como o irmão T.L. Osborne fala em seu livro Conquistando Almas, ele diz que os pecadores, a maioria deles não vai frequentar a igreja. Eles não vão vir à igreja. Somos nós, irmãos, como igreja, que temos que sair para anunciar esse plano de salvação. Somos nós, como igreja, que temos que aproveitar cada uma das oportunidades que nós temos, seja na fila do banco, seja dentro do shopping, seja na escola, seja dentro do trabalho, de olhar para alguém e dizer: ei, Jesus te ama. Ele te resgatou, Ele pagou um preço por você, Ele quer transformar a sua história. Você não precisa mais viver pesado, carregando um fardo na sua vida. Você só precisa decidir crer no Senhor Jesus como seu Salvador. E você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Eu me lembro, irmãos, há alguns anos atrás, eu acho que mais de 10 anos, enquanto eu estava em uma atividade evangelística, lá na cidade de Caruaru, a gente estava lá no bairro do Salgado, e a gente chegou a uma casa no sábado pela manhã, fazendo uma atividade evangelística. E eu me lembro de uma senhorinha que nos recebeu com tanta alegria no coração, seu nome era Deolinda. E nós entramos na casa dela, falamos um pouco de Jesus para aquela mulher e oramos por ela. E ela ficou tão feliz, irmãos, tão animada com a mensagem do Evangelho. E ela pediu para que na semana seguinte a gente passasse lá de novo. E a gente fez isso. E ela estava nos esperando com uma melancia, para que a gente pudesse provar daquela melancia e continuar a fazer, né, o trabalho que nós estávamos fazendo. E por algumas semanas, todas as vezes, irmãos, que a gente saía com aquele grupo para evangelizar, a gente passava na casa de Dona Deolinda, para dar um abraço, para orar com ela, para ver no rosto dela a alegria de quem recebeu o evangelho. Sabe, quando você começar a pregar o evangelho para as pessoas, você vai ver o semblante mudando. Você vai ver a transformação nos olhos, na vida dessa pessoa. Quando você começar a manifestar esse ID do Senhor, como certa vez, eu me lembro ainda também na cidade de Caruaru, quando numa oportunidade, né, dentro da casa de uma família da igreja, havia um jovem lá casado, né, com a filha da dona da casa. Ela disse para a gente: olha, vamos lá em casa para você conversar um pouquinho com ele. Eu disse: vamos. Esse jovem não era convertido, ele não tinha uma aliança com Deus.
E nós chegamos lá, irmãos, começamos a conversar com ele, conversar sobre o plano de salvação, falar para ele que Jesus tinha algo, né, para a vida dele, um propósito de vida. E eu me lembro, irmãos, do semblante daquele jovem, né, quando nós falamos para ele sobre o Evangelho, quando nós oramos por ele, e a semana seguinte, quando ele começou a ir para a igreja. O quanto já tinha mudado, sabe, aquele semblante pesado, aquele semblante, sabe, de alguém que está sem esperança na vida. O Evangelho vai causar esse efeito, irmãos, e quando nós falarmos sobre esse plano de salvação, sobre o quanto Jesus pode transformar a vida de uma pessoa, você vai ver quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, irmão. E o quanto essa vida muda, enquanto esse semblante muda, a expectativa, a esperança, aquilo que era um fardo que ela carregava na vida, agora se torna em algo leve, em algo que ela pode respirar, e ela começa a dizer assim: se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito isso antes. Eu declaro sobre a sua vida, você tendo oportunidades nesses dias, de anunciar o Evangelho, de poder ser um canal de Deus nessa terra, tocando a vida de pessoas, falando com ousadia, sendo inspirado pelo Espírito Santo, para trazer palavras certeiras. Eu declaro que as palavras que vão sair da sua boca vão ser como flechas em um alvo, acertando o seu objetivo, acertando o seu propósito, enchendo o coração de pessoas, inundando toda a terra seca no coração de pessoas. Aleluia! Pessoas vão receber desse bálsamo da palavra através de nós. Pessoas vão começar a ser tocadas pelo Espírito Santo através de nós. Pessoas vão começar a receber o Senhor e ter a sua vida transformada. E largar os seus vícios, largar as suas drogas, largar aquilo que está como pecado, aprisionando as suas vidas. Simplesmente porque ouviu a mensagem das boas novas. Quais são as boas novas? Da que Jesus, Ele está vivo. Aleluia, Ele está vivo, irmão. Ele não morreu e o corpo dele não foi... Na verdade, ele morreu, mas o seu corpo não ficou lá naquele lugar, naquela cova, naquele túmulo. Aleluia. Quando a pedra foi rolada, irmãos, e foram procurar, já não havia mais um corpo ali. As boas novas do Evangelho é que o nosso Redentor vive. E Ele está sentado à direita de Deus. Oh, aleluia! Os discípulos, eles tinham consciência dessa verdade, irmãos, e no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, você pode acompanhar comigo essa leitura? Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero dar ênfase a essa palavra poder, que segundo a concordância de Young, você vai encontrar a palavra capacidade. É a mesma equivalência nesse texto aqui. Poder é a palavra capacidade. Então, se a gente fosse substituir e usar dessa mesma maneira, a Bíblia vai dizer: vocês receberão capacidade quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note que até esse momento, irmãos, os discípulos estavam aguardando. Eles estavam aguardando a promessa do Consolador. Eles estavam aguardando aquilo que Jesus disse: mas virá outro, um Consolador. E no momento em que eles estão aguardando e eles são tocados com essa promessa, lá no capítulo 2 desse mesmo livro de Atos, você vai ver que eles foram cheios do Espírito Santo. Até aquele momento, nenhum deles havia nascido de novo, irmão. Eles estavam aguardando essa promessa. E foi possível ver línguas repartidas como que de fogo em suas cabeças, como uma figura, né, de alguém que recebeu
a presença de Deus. Se você olhar para o Velho Testamento, quando Moisés, né, ele ergue o tabernáculo, a manifestação de Deus e a sua presença ali naquele tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, ela se manifestou pela primeira vez como fogo. Foi visto um fogo caindo do céu. E ali a presença de Deus passou a habitar dentro do tabernáculo. Do mesmo modo, irmãos, nesse dia de Pentecostes, no capítulo 2, quando esses discípulos ali reunidos, eles recebem o Espírito Santo, é visto sobre eles a manifestação desse fogo. O fogo da presença de Deus, os capacitando para fazer algo. Agora a presença de Deus não estava habitando dentro dos santos dos santos. Esses discípulos, eles eram o próprio santo dos santos. Eles estavam carregando a divindade dentro deles. E quando alguém, irmãos, nos dias de hoje, decide receber ao Senhor, esse alguém se torna o tabernáculo. Cada um de nós, irmãos, somos o tabernáculo de Deus nessa terra. Porque carregamos o Espírito Santo da verdade. E não somente isso. Quando nós entendemos o batismo com o Espírito Santo, vem sobre nós um revestimento, uma capacitação divina para fazer uma coisa. Que coisa é essa? Sermos testemunhas com poder, com manifestação. O batismo no Espírito Santo, irmãos, ele vai nos ajudar como passo inicial. O problema é que muitos crentes, eles acabam achando que o batismo com o Espírito Santo é tudo o que há, quando ele é somente a porta inicial. Eu já sou batizado em línguas. Eu já sou batizado no Espírito Santo, eu oro noutras línguas. Esse é o passo inicial, irmão, para a comunhão com o Espírito Santo. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para cumprir o plano da salvação, porque é Ele quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos debaixo da dispensação do Espírito Santo. E sem Ele não há como cumprir, irmãos, esse plano da salvação. Sem o Espírito Santo não há como manifestar os sinais. É sobre o ministério dele. É ele quem opera esses dons em nós. É possível, irmãos, que enquanto você prega o evangelho para alguém, o Espírito Santo te dê uma palavra. É possível que enquanto você se dispõe a pregar o evangelho para alguém, o Espírito Santo encha o seu coração com uma palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, para convencimento daquela pessoa. É possível que opere ali um dom de cura, ou uma operação de milagre, para convencimento daquela pessoa. Nós precisamos, irmãos, reconhecer o ministério do Espírito Santo nesses dias, para podermos cumprir bem esse propósito. Somos capacitados por Deus, cheios de dons e talentos. Ele primeiro distribuiu dons para edificar a igreja, mas a igreja ela não fica somente dentro das quatro paredes. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficarmos enclausurados. Nós fomos chamados para ir para fora e falar sobre o que Jesus fez na nossa vida. Às vezes alguém pode dizer assim, mas eu não sei o que é que eu vou dizer. Você pode começar dizendo o que foi que Jesus fez na sua vida. Olha, eu era desse jeito. Eu era mentiroso. Eu era um caluniador. Eu era, uma pessoa que vivia em função dos próprios interesses. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu deixei para trás essas coisas velhas. Ele me deu uma nova vida. Eu não preciso mais viver ansioso nem preocupado de coisa alguma. Eu não prestava não, irmão. Mas agora com Jesus na minha vida, eu sou uma pessoa nova e diferente. Se você começar falando daquilo que Jesus fez na sua vida, irmão, meu Deus do céu, essa já é uma mensagem poderosa por si só. Porque a maior transformação, irmão, é quando alguém diz, quando Jesus tocou a minha vida, quando eu recebi o Espírito Santo e a graça de Deus, aquilo que eu não conseguia fazer, agora eu consigo.
Meu Deus do céu. Esse é o evangelho da graça. É o evangelho que nos recebeu de braços abertos. E eu volto agora para aquela figura, para encerrar, a figura do filho pródigo. Um anel no dedo, sandálias nos pés. Vamos matar um cordeiro, vamos matar um animal, né? Um bezerro, sei lá, vamos fazer um churrasco. Se fosse na linguagem de hoje ia ser, vamos fazer um churrasco, um holocausto, vamos dar uma festa, irmão. Porque aquele meu filho que estava morto, olha só a condição, estava morto. Um dia a Bíblia vai dizer que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estava morto. Ele agora reviveu. Uma condição de vida nova. A Bíblia vai dizer também, irmãos, que o Espírito Santo em nós, ele é novidade de vida. Novidade de vida. Qual é a novidade da tua vida? O Espírito Santo habita dentro de mim. Ele me capacita a fazer e ser aquilo que eu não podia. Isso me faz lembrar que esse mesmo filho pródigo, ele trocou o ser pelo ter. Quando alguém entra nas portas do Evangelho e recebe esse plano da salvação, irmãos, ele deixa o ter para ser. Tudo o que se tem nessa vida perde valor. Tudo o que se tem nessa vida perde valor quando nós temos acesso a esse plano maravilhoso. Ser filho de Deus, ser justificado, ser parte da família de Deus. Esse é o maior presente e é o maior título que eu e você podemos carregar. Você fica satisfeito com isso? Então eu queria que você fechasse seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado, Pai, porque você nos chamou. Obrigado, Pai, porque você nos capacitou, segundo o beneplácito da Tua vontade. Foi você quem quis, Pai. Foi você quem quis se fazer homem. A Bíblia diz que o Verbo se tabernaculou, se tornou em figura humana. Andou sobre a terra. Nos trouxe os melhores ensinamentos que nós poderíamos receber na pessoa de Jesus Cristo. E assumiu o caminho, assumiu a forma de ponte, nos dando acesso ao seu trono, ao Senhor, à sua presença. E nós somos tão satisfeitos, Pai, com isso. Somos tão alegres, Pai, tão felizes, Pai, por ter a sua presença na nossa vida, Pai. Nada mais nesse mundo, Pai, tem um maior valor, maior beleza, maior significado do que isso. De termos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, o pastor das nossas vidas, aquele que nos guia em pastos verdejantes, que nos leva para os caminhos de refrigério, as águas tranquilas, aquele que refrigera a nossa alma. Oh, nós temos um seguro de vida hoje. Nós temos o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, de que em breve estaremos juntos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que você fez por nós, por esse plano maravilhoso. Você não nos deixou sem uma solução. Você enviou o seu Filho amado. Você enviou o seu melhor para nos garantir estarmos juntos para sempre, sempre com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada oportunidade que você vai nos dar ainda de anunciar essa sua palavra, essa sua mensagem poderosa. Nós, Pai, queremos ter ousadia. Eu declaro sobre a vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem hoje. Ousadia. Ousadia para anunciar o Evangelho. A ousadia para anunciar as boas novas. Ousadia, fervendo no seu coração. Fervendo, movendo em uma íntima compaixão pela vida de pessoas. Para que mais e mais pessoas possam receber ao Senhor. Para que mais e mais pessoas possam ser iluminadas. Nós cremos, Pai, que em pouco tempo
nós vamos ver essas cadeiras cheias. Mais pessoas vão entrar por essas portas. Mais pessoas vão chegar a esse lugar e serão cuidadas e amadas pela tua palavra aqui. Em o nome de Jesus é o que nós oramos e agradecemos, Pai. Muito obrigado. Amém.